Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Júlia Seixas. É uma honra poder participar desse seu canal que eu amo. Paulinho, sou uma daquelas que já maratonou todas as suas histórias. Especialmente eu faço isso nos feriados, todo sábado, todo domingo. Eu vou pegando todas as histórias que eu não escutei ainda e começo a ouvi-las enquanto eu vou dando um jeitinho na minha casa. Tem dia que é o dia da limpeza, tem dia que é o dia só da organização, mas o mais importante é fone no meu ouvido e o canal do Paulinho Boa Pessoa funcionando a todo vapor. Sou fã incondicional. Mas hoje eu resolvi contar essa história que muito me impressionou. Eu moro numa cidade, prefiro não dizer o seu nome, mas a minha cidade tem uma coisa que é muito interessante. Você acredita que há uma casa que foi inaugurada, inaugurada em 1890? Sabe por que eu sei exatamente disso? Porque o cidadão que se incumbiu de construir essa casa, aliás, é uma casa que é mais um palacete do que uma casa, ele mandou colocar, ele fez um círculo na parede principal, acima da porta principal de entrada. Aliás, porta principal de entrada, eu tive a pachorra de medir, tem 3 metros de largura, Paulinho. Vocês imaginem essa casa. A porta principal foge de todos os padrões. Feitas em 2 folhas de madeira, ela tem 3 metros de largura. E acima da porta há um círculo, e nesse círculo está a data 1890. Puxa vida, eu fico imaginando se tivesse sido a data de começo de construção ou de inauguração da casa, de qualquer forma, ela é bem antiga. Essa casa, ela vem então do período colonial brasileiro, né? Vem lá. Na verdade, para quem estudou um pouquinho da história brasileira, essa casa tem essa característica. 1890 nós tínhamos um ano de República do Brasil. Então o Brasil imperial foi assim até desde o grito da independência em 1822, foi até 1889. Então essa casa, quando ela foi inaugurada, ou teria tido o início das obras, 1890, já era o primeiro ano da República Brasileira. De qualquer maneira, é bem antiga, né? Ela é uma casa imponente. A estrutura arquitetônica da época é realmente bastante imponente, como sobrado. Foi tudo construído assim a capricho. Tem porões, os porões em particular são porões grandes e agora, obviamente, escuros, que serviam também de abrigo àquela época. E os porões dizem que nessa época, quer dizer, 1890, eles serviam de abrigo tanto para os animais, como também até para escravos. Então o senhor dono da casa, quando ele construía uma casa assim, ele pensava também num porão imenso para poder abrigar tudo isso. Volto a dizer da imponência da casa, que era uma espécie assim de palacete, construído em 3 pavimentos, a casa feita em 3 pavimentos, assiduamente frequentado no apogeu do seu funcionamento, de acordo com a história, e quanto era a residência do chamado Comendador Pires. A casa pertencia ao Comendador Pires. Naquele seu apogeu de funcionamento, ela deve ter recebido muita gente importante da época, os políticos, quiçá até mesmo o pessoal da própria família real. Dizem, pelo menos é o que conta a história. Essa casa é histórica porque cada pavimento tinha a sua função social. O primeiro
para onde ficava o hall de entrada, muito amplo e ricamente mobiliado, de onde se podia acessar os demais acessos ao segundo pavimento. Ao fundo da casa ficava uma imponente escadaria que dava acesso ao segundo pavimento, ao lado da qual ficava uma belíssima sala de estar, com suas poltronas de veludo em tons pastéis e arremates de seda com um tom dourado. Do lado direito do hall de entrada, ficava a maravilhosa biblioteca da casa, com amplas janelas que davam para a própria rua, mas os janelões de madeira e vidros quase nunca eram abertos e apenas as cortinas transparentes impediam que o imenso cômodo ficasse às escuras. Ao lado dessa biblioteca ficava a magnífica sala de jantar com uma mesa de 16 lugares, cuja madeira, toda torneada, toda trabalhada, remontava ao mobiliário real da corte portuguesa, e próxima à mesma ficava uma copa, e essa copa era muito eficiente porque ficava junto assim à cozinha. O segundo pavimento da casa, tão imponente quanto o primeiro, era claramente ali que ficavam os cômodos particulares da residência, como os quartos da família, a parte íntima, né? As saletas de chás, os quartos de hóspedes. Já o terceiro e mais alto pavimento era uma espécie de sótão que se assemelhava a uma torre de vigília com suas grandes janelas arqueadas e o telhado abobadado com duas gárgulas de sustentação, cujas figuras eram uma mistura de pássaros, morcegos, um cômodo nada vistoso para quem contemplava a casa do começo daquela rua. Mas o que muitas pessoas não sabiam era que há muito tempo, embaixo daquela majestosa casa, de mais de 130 anos, 140 anos talvez, de muita história, também ali havia um enorme porão. Esse porão, ali havia estado cheio de pessoas, de animais, de objetos, de todos os tipos desses objetos e tamanhos e serventias. E também, ali também ficavam vinhos, alimentos estocados, normalmente coisa que vinha da Europa. A essa parte da casa não se tinha acesso pelos fundos da residência e por dentro dela também não dava para chegar. Olhando à frente da residência, ninguém percebia que por baixo daquele casarão tinha um mundo paralelo, onde a pobreza, a falta de higiene e a total ausência de direitos ali predominavam. E mesmo com aqueles 100 e tantos anos de abandono, muitos rumores esquisitos ainda circulavam sobre aquela casa. E é disso que hoje eu quero falar. Histórias sobre os maus tratos, os assassinatos havidos ali naquele porão, suicídios que aconteceram ali e até as assombrações que se espalhavam por aquela linda residência. Exatamente por conta desses rumores, as pessoas ainda evitavam passar perto desse antigo sobrado. Principalmente era um lugar evitado durante a noite, quando muitos acreditavam que o lugar amaldiçoado ficava infestado de espíritos atormentados que vagavam pela casa e até mesmo por aquela rua. Muitos moradores da vizinhança diziam:
olha, eu já vi, eu já escutei alguma coisa no casarão. E por essa razão, as pessoas até assustadas, elas se mudavam dali. Os imóveis que ficavam perto daquela casa do ano 1890, elas não permaneciam ali, elas se mudavam. E os imóveis foram se desvalorizando. Assim, salvo algumas poucas moradias daquela avenida, cujas construções ficavam na esquina daquela rua, as casas vizinhas ao palacete foram sendo abandonadas. Algumas já estavam também se deteriorando, algumas se transformaram até em ruínas. Mas um fato iria acontecer. Os protagonistas deste fato, 3 jovens, que a partir do momento da coragem deles, a história do casarão abandonado, o casarão de 1890, a sua história seria explicada e, o mais importante, solucionada. Vamos aos fatos. O fato ocorrido se deu em meados do século passado. O fato foi tão marcante que até hoje é muito comentado, até mesmo nos dias atuais. Qual é essa história? Contam que certo dia, alguns amigos decidiram visitar aquele velho casarão durante a noite. Essas pessoas queriam desvendar os mistérios que cercavam o lugar. Essas pessoas também, elas acreditavam que as explicações lógicas poderiam resolver o problema do lugar e desmistificar algumas superstições daquele povo cheio de crendices. Porque corria a boca pequena pela cidade: o casarão é mal assombrado. Ninguém suporta ficar ao seu derredor. O grupo era formado por 3 estudantes que não eram propriamente da cidade. Eles tinham vindo da capital e estavam na cidade interiorana visitando um parente, avó de um deles. Exatamente esse neto dessa avó, ele teria sido acometido de um mal pulmonar, se não me engano, uma pneumonia muito forte. E ele fora mandado para lá para passar um período longe da poluição que toda a capital acaba tendo. Os amigos aventureiros eram 2 rapazes e uma moça, todos com aproximadamente 18 anos, 19 anos, cheios de ideias científicas nas cabeças, gente moderna, com a intenção de investigar e conhecer por dentro todo aquele velho casarão. Eles se prepararam com lanternas, equipamento fotográfico, as câmeras, as máquinas fotográficas. Eles queriam registrar tudo o que eles encontrassem de interessante ou de estranho. Eles estavam decididos a desvendar os mistérios daquele casarão. Chegaram à rua, notaram que a casa abandonada estava estranhamente iluminada pela lua que brilhava àquela hora da noite. Inteiramente exposta no céu escuro e sem estrelas, a lua predominava com o seu clarão. As janelas quebradas do sótão e provavelmente os objetos metálicos ali dentro ajudavam a luz a penetrar dentro do casarão, e a luz se espalhava no ambiente, deixando-o o mais claro possível. Inclusive, essa luz chegava também nos pavimentos inferiores. Quando o trio de jovens entrou no velho casarão, encontrou um ambiente completamente escuro e mofado no primeiro pavimento. Com a ajuda de lanternas, puderam observar as paredes desgastadas pelo tempo, os móveis empoeirados,
as imensas teias de aranha por todos os lados. Todo aquele cenário de abandono, somado a um silêncio mórbido que tomava conta daquele lugar. Tudo isso deixou aqueles 3 amigos bem inquietos, bem desconfortáveis. Era como se alguma coisa estivesse espreitando os 3. Eles tinham essa impressão. Havia alguma coisa espreitando-os. Enquanto exploravam o primeiro andar, um dos jovens disse ter sentido um cheiro de perfume de mulher. Um cheiro, um aroma, perfume feminino. Quando ele passou pela escadaria que levava ao pavimento de cima. Mas nem bem terminou de relatar o fato estranho, aquele perfume de mulher, e aí os 3 escutaram um barulho de porta batendo que vinha do andar de cima. Os 3 se assustaram e subiram correndo as escadas e chegaram a um corredor escuro com várias portas. Cada porta que abriam, escutavam outra mais adiante bater, e assim saíam em busca de quem supostamente estava tentando fazê-los de tonto, de tolos. Mas ao chegarem ao final do corredor, deram de cara com uma porta trancada. A última que ouviram abrir-se, rangindo muito, e essa porta também se fechou com um barulho estrondoso, com muita violência. Depois de várias tentativas para fazer com que o trinco cedesse, eles não tiveram outra opção. Decidiram arrombar a porta e entrar naquele cômodo. Assim, aos empurrões, pontapés, finalmente conseguiram entrar. Ali era o quarto feminino. O quarto estava todo empoeirado, com um papel de parede puído em todos os cantos. O mobiliário antigo contava ali com uma cama velha, um estreito guarda-roupa e uma penteadeira com um espelho oval antigo de fundo. Sobre o móvel estavam dispostos alguns objetos pessoais. Entre eles, uma escova de cabelos, um frasco de perfume com resquícios do líquido ainda dentro e também uma velha caixa de música parecendo uma espécie de porta-joias. Tudo ali era muito antigo, muito antigo. Não havia sequer um inseto vivo naquele ambiente empoeirado, pelo que constataram. Não havia um inseto sequer. Um dos jovens se aproximou da penteadeira e pegou a escova de cabelos e passou a examiná-la, a olhar assim com muita atenção. Era um objeto delicado e ricamente ornamentado por minúsculas rosas desenhadas em estilo rococó. Olhou o lado das cerdas e percebeu que, meu Deus, há fios de cabelos, um cabelo dourado, aqui na escova, aqui grudado. Então, aquele jovem aproximou o objeto do clarão da lanterna e ele tentou tirar alguns fios daquela madeixa loira para guardar como prova de investigação. Fio de cabelo. Tem fio de cabelo aqui na escova. Tô impressionado. Mas quando viram o jovem fazendo aquilo, os outros 2, mas especialmente a moça que os acompanhava, ela se sentiu extremamente incomodada. E aí ela interviu, dizendo: Não, Antônio, não mexa nas coisas de pessoas que já morreram. Nós não devemos fazer isso. É pecado. Ouvindo a recomendação da amiga, o rapaz, ele tentou
colocar aquela escova no lugar onde ela estava, mas sem querer, ele esbarrou na caixinha de música sobre o móvel, fazendo-a ressoar no ambiente com um som melancólico e doce. A caixinha de música, ao cair, começou a tocar. De repente, os amigos olharam para o espelho e notaram que uma figura de mulher, a mulher pálida, assustadora, estava refletida no espelho. E aí eles não suportaram o susto e começaram a gritar. E ao mesmo tempo que gritavam, corriam para sair dali. Mas a porta do quarto havia sido trancada e por algum motivo eles não conseguiam abri-la. Ficaram mais do que assustados porque, para que eles pudessem entrar, aquela fechadura, ela foi arrombada, então ela não podia trancar-se. Mas foi exatamente o que aconteceu. Quarto trancado, a figura do espelho, de repente, se apresentou inteira ao lado da cama e começou a se aproximar do rapaz que havia tirado o fio de cabelo da escova. Ela foi se aproximando do rapaz com ambas as mãos estendidas, dizendo com uma voz sinistra, mas ao mesmo tempo bastante imperiosa: devolva-me o que você roubou. Devolva-me o que você roubou. O rapaz, ele estava paralisado, enquanto que o espectro da moça chegava cada vez mais perto e repetindo o estranho pedido: devolva-me o que você roubou. Devolva-me. Como você ousa roubar o meu anel de noivado para dar para essa escravazinha imunda? Você ficou louco, Bernardo? Ficou louco? Eu vou contar pro papai e fazê-lo chicotear essa bastarda até que ela morra. Eu vou pedir pro papai matar essa escrava, batendo nela, fazendo-a sofrer até a morte. De repente, os três jovens escutaram um tiro, seguido de gritos, choros abafados. Os sons estranhos pareciam vir de algum lugar embaixo da casa. Nesse momento, o rapaz paralisado voltou a si e correu até a porta com a clara intenção de arrombá-la novamente para que pudessem fugir dali. Mas ao girar a maçaneta, esta se abriu com facilidade, porque a porta já tinha sido arrombada para que entrassem. E eles saíram. Por pouco, o fantasma da moça desconhecida não os alcançou. Do outro lado do corredor, os rapazes tentaram abrir uma das portas com socos e pontapés, mas essa parecia ser feita de chumbo. E enquanto lutavam para conseguir sair daquele lugar macabro, uma porta lateral se abriu com um rangido horripilante. Eles correram para lá e perceberam que dava acesso a uma espécie de porão escuro e fétido. O fantasma da moça já estava saindo do quarto à procura deles, e na ânsia de se livrarem daquele ser medonho que agora os perseguia, eles desceram pela escadaria estreita que parecia interminável, até que eles chegaram a um lugar que parecia ser uma senzala. Sim, uma senzala. Ali, ouviram o choro abafado de uma mulher e os gemidos de dor de um homem. Os sons pareciam vir de uma baía mais ao fundo. Todo o lugar estava cheio de feno armazenado. As palhas velhas e mofadas conferiam um cheiro muito desagradável àquele ambiente, mas a curiosidade dos jovens os conduziu ao local da mais triste cena fantasmagórica. Se aproximaram devagar e em silêncio do local, até que viram claramente 3 figuras prostradas em prantos.
Era o vulto de uma moça loira que estava ajoelhada e com uma arma nas mãos. Ela estava um pouco mais afastada dos outros dois, que também eram jovens. O rapaz, muito bem trajado como um cavaleiro, estava caído e sangrando, enquanto uma moça, vestida de modo simples e com um turbante de mesmo tecido cobrindo a cabeça, tentava pressionar o ferimento para que ele parasse de sangrar, enquanto essa moça simples chorava copiosamente. Ela chorava muito. Os 3 estudantes pararam estupefatos diante da cena que parecia ser tão real. Logo, passaram e ouviram também aquelas vozes sofridas. Não morra, meu amor. Por favor, fica comigo. Não morra, meu amor. Fica comigo. E o rapaz vítima que sangrava naquela hora dizia: Ana, você tem que fugir. Depressa. Ana, você tem que fugir daqui. A Teresa vai mentir. Ela vai dizer a todos que foi você quem atirou em mim, Ana. Fuja daqui, corra daqui, Ana. Ela vai mentir sobre você. E sobre o crime cometido. Ela vai mentir. Mas a moça simples, de nome Ana, ainda chorava e dizia: você não pode morrer, meu amor, você tem que lutar. Lutar por você e lutar por mim. Fuja, Ana, dizia o rapaz. Fuja, Ana, meu amor. Você será enforcada se eles encontrarem você aqui. Você vai ser condenada à morte enforcada. Saia daqui, Ana. Mais distante, a moça que segurava a arma murmurava, também em copioso pranto: Eu não queria feri-lo, meu amor. Eu não queria. Me perdoa. Eu só queria assustá-lo. Por que você tinha que protegê-la, hein? Por quê? Era ela quem merecia morrer por ter roubado você de mim. Ela que deveria morrer. De repente, um grito de profunda dor saiu da boca da moça de turbante, indicando que o rapaz não tinha resistido ao ferimento causado pelo tiro. E em meio àquele choro convulsivo, um novo estouro de armas, uma nova explosão de um balaço se fez ouvir. Dessa vez, a moça loura havia atirado na rival, e essa, a moça simples, com um turbante na cabeça, caiu lentamente sobre o peito daquele jovem cavaleiro, morrendo imediatamente. Em seguida, a loura, bem vestida, bem cuidada, a assassina, pegou a arma, mirou no próprio peito e puxou o gatilho e caiu. Agonizante, saiu se arrastando até onde o jovem estava deitado e, ao segurar-lhe a mão direita que jazia estendida, também ali expirou. Também ali ela morreu. Provavelmente não suportava o remorso de ter causado a morte do homem que ela amava. Aqueles 3 amigos estavam estupefatos. Eles pareciam em transe diante daquela cena dantesca, mas uma cena total e completamente sobrenatural, e nem ao menos ousavam respirar. Era como se assistissem a um filme trágico de época, tanto pelo cenário quanto pelos trajes daqueles personagens envolvidos. E foi assim, numa espécie de transe paranormal, que os 3 ficaram ali por longos e longos minutos paralisados, totalmente parados. Naquele momento, todo o enigma se esclareceu e os amigos perceberam que eram os espíritos de 3 jovens que tinham morrido na casa, isso
há muitos e muitos anos e que por isso viviam assombrando o lugar. Aquelas 3 vítimas fatais, ainda elas não tinham superado o que tinha acontecido ali, no casarão, no passado. E os 3 permaneciam aprisionados no velho casarão como castigo por haverem cometido assassinato e suicídio. Aqueles 3 jovens saíram dali transtornados de terem assistido à tragédia com aqueles outros 3 jovens do passado. E foi aí que eu tomei conhecimento de toda essa história, porque eles procuraram a minha tia Eulália, que é espírita, e contaram para a tia Eulália tudo o que ali havia se passado. A tia Eulália, muito sábia, chegou à seguinte conclusão: a caixinha de música. É a caixinha de música. A caixinha de música, quando acionada por qualquer motivo, é o portal por onde aquelas almas elas voltam ao mundo dos vivos. Nós temos que ir lá e recuperar essa caixinha de música. Dessa vez, minha tia Eulália foi com os 3. Tiveram essa coragem e voltaram a casa, porque a tia Eulália sempre defendeu que os mortos já não podem atingir os vivos. Assim, agora 4, tia Eulália e os 3, voltaram ao quarto daquela jovem morta. O rapaz, aquele mesmo que havia encontrado a escova com o cabelo, foi até a penteadeira para pegar o objeto, a caixinha de música. Tia Eulália havia dito a ele que fizesse isso com muito cuidado. A caixinha de música não podia tocar, então foi com muito cuidado, pé ante pé, ele apanhou a caixinha de música e aí ele entregou nas mãos da tia Eulália, que exatamente ali mesmo começou a realizar um trabalho espiritual de libertação daquelas 3 almas. Tia Eulália explicou depois que nada é tão simples. Ela precisou da ajuda de outros espíritas do seu centro, que depois foram até a casa para que todos juntos pudessem fazer uma grande corrente num trabalho de libertação de almas. E desde então, desse fato havido, tia Eulália comunicou a toda a cidade de que não haveria mais nenhum assombro naquele casarão, que sobre a sua porta principal tinha a data da sua construção ou da sua inauguração, 1890. Muita gente da cidade, ainda hoje, desconfiada, exige por parte da prefeitura que a casa seja demolida. Outras pessoas dizem que seria um crime, uma vez que aquela casa faz parte da história da cidade e do próprio Brasil. Não houve ainda uma restauração da casa. O que há, mas isso por parte da minha querida tia Eulália, é de que ali não haverá mais nenhum tipo de questão com relação aos espectros, aos espíritos, porque naquele trabalho a tia Eulália conseguiu libertar aquela casa. Quero dizer para vocês que até hoje eu mantenho amizade com aqueles 3 que já não são mais jovens como eles eram quando isso tudo aconteceu. São 2 senhores e uma senhora. Ela, inclusive, já é avó. Desde aquela época, eu tive o prazer de conhecê-los. E hoje eu conto essa história para este quadro do seu canal, História
da meia-noite. Ô Paulinho, eu agradeço o carinho, a força de vocês todos e espero que vocês tenham gostado da história da meia-noite. Mandem comentários, por gentileza.